Olá, Claudinha, boa noite. Ô, minha flor, olá. Tudo bem? Olá, pessoas que chegam. Meu muito boa noite, viu? Eu sou Paulo Sabino. Consigo. Eu sou Paulo Sabino e estamos aqui para mais uma edição do nosso projeto A Estante do Poeta, realizado aqui no Espaço Afluentes desde o seu início. Viu? Espero que vocês curtam bastante. Olá, Juscelene. Olá a todas as pessoas que estão chegando. Um prazer enorme receber vocês aqui, viu? Para mais uma edição desse projeto, A Estante do Poeta, que é realizado aqui pelo Espaço Afluente desde o seu início. Olá, olá, Dan. Olá, pessoas. Meu boa noite a todos e todas. Olá, Mércia. Olá, gente. Meu boa noite a todos e todas. Eu sou Paulo Sabino. Boa noite, Mércia. Eu sou Paulo Sabino e estou aqui para mais uma edição do projeto A Estante do Poeta, que é realizado aqui pelo Espaço Afluente desde o seu início. Essa noite nós receberemos o poeta, tradutor maravilhoso Nelson Asher. Rosália está aqui. Que ótimo. Boa noite. Boa noite, gente. Meu muito boa noite a todos e todas aqui. Olá a vocês que chegam. Eu sou o Paulo Sabino. E estamos aqui para mais uma edição da Estante do Poeta. Viu? O nosso projeto, esse projeto A Estante do Poeta, ele é sempre realizado aqui pelo Espaço Afluentes desde o seu início em 2019, quando fazíamos no espaço físico, e depois, o ano de 2020, devido à pandemia e a necessidade de isolamento, nós começamos a fazer o projeto aqui por lives. Olha o Nelson Asher aí, querido. Nelson acabou de chegar, nosso grande convidado, maravilhoso. Espera aí que eu vou... Vou chamar o Nelson para o Nelson entrar aqui. Viu? Espera aí, gente, aqui. Nelson. Deixa eu clicar aqui. Chamando você para entrar comigo ao vivo, viu? Acabei de enviar para você. Tá sem áudio, Mércia? Vocês estão me ouvindo todos? Tá todo mundo me ouvindo? Olá, Nelson. Olá, tudo bem? Estou esperando entrar a imagem Tudo? aí. Você está me Eu vendo? também. Não, não tô vendo ainda você. Tão Ainda pouco. não. O som já está. Né? Ei! Bom, daqui a pouco chega. Entrou. Na verdade, ela entrou, mas com um certo delay, um pouquinho. Tá como se estivesse carregando ainda, mas No meu tá está uma imagem sua, carregando. tá uma imagem sua paradinha para mim agora. Agora mexeu mais um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Querido, Ahá, você tá. agora entrou. Ah, Pronto. agora foi. Deixa eu Agora só entrou. colocar. Assim Isso. está centralizado? Bem, ok? Tá centralizado, só que você, na verdade, tá. Sua imagem ela tá
horizontal. Em vez de você estar vertical, como se estivesse em pé, como eu, você está como se estivesse deitadinho. Bom, então que eu deitei. Bom, então. Isso. Bom, assim tudo bem. E eu estou inteiro porque na minha tela eu estou do nariz para cima só. Isso. Você tenta ajustar a câmera, o celular, para que você encaixe mais nele, assim, só. Isso, tá ótimo. Perfeito. Deixa eu afastar. Assim tá. Tá maravilhoso. Aqui, as outras que alegria! Minha, inteiramente. Nossa, querido. Diga o que você ia falar aqui das outras vezes. Não. Estou fantástico. Funciona. Que bom. Funciona, Asher. Com todos os percalços ainda que passamos, né? Porque é uma tecnologia recente para eles, essa necessidade de estarmos em tempo ao vivo, não é? Sem estar gravado exatamente. Isso é uma necessidade que apareceu, de repente, também para toda essa questão da tecnologia digital. Então, a gente apanha de vez em quando, mas funciona. Olha, eu lembro quando foi em 97 que eu usei pela primeira vez uma câmera digital, né? Imagina, né? Eu peguei a câmera mais barata, que tem uma memória de 2 megabytes. Se você tinha o modelo mais caro da Sony, que você podia ampliar com um disquete. Lembra o que é um disquete? Claro, você dobrava a memória com um disquete. Para você carregar aquele disquete de imagens no computador, levava 2 horas. Você lembra o que era baixar uma música? Lembro! Eu deixava o computador conectado. A noite inteira baixava 3 músicas. Era, internet de escada, com aquele barulhinho, lembra? Né, que você levava horas para conectar a internet, para conseguir ter internet para fazer. Me lembro que para carregar uma página de e-mail, você vai olhar e-mail de trabalho, coisa. Era uma coisa assim, ó. Era uma loucura. Você brigava quando mandava um e-mail grande, né? 2, 3 páginas, né? Pô, né? Tá sobrecarregando minha conexão. Exatamente. Então, a garotada não sabe disso, né? Imagina, tem gente que nasceu depois disso já está aí trabalhando nessas coisas. Tem gente que nasceu agora, né? Nesse século XXI, e aí já tem 21 anos, né? Já está um jovem adulto, é uma loucura, não pegou nada disso. Querido, prazer enorme. Antes de começarmos efetivamente, eu vou dizer umas coisinhas e farei a sua apresentação. Eu sei que dispensa, mas como idealizador e produtor, eu tenho que fazer as honras da casa, né? E apresentar o nosso convidado dessa 14ª edição do projeto. Viu, gente? Agradecer primeiro às idealizadoras e diretoras do Espaço Afluentes, as minhas amigas e parceiras de projeto, Mariana Roquete Pinto e Cláudia Roquete Pinto. Olha, meus agradecimentos às grandes idealizadoras também. E meu grande abraço a elas. Sim, e muito, muito fãs do seu trabalho, a Cláudia, que também é poeta. Não é? A Cláudia, que também é poeta, é uma poeta que certamente você admira e que nós admiramos. Então, para a gente é um prazer. Ela está aqui dando bem-vindo, Nelson, e tal, dizendo bem-vindo você aqui. Eu estou vendo que tem um au-au aí latino 2, participando né? também. Não latiu até agora, né? Resolveu, mas já para. Resolveu aparecer um pouquinho, né? Claro. Bom, gente, então, dizer que o nosso projeto Estante do Poeta é a 14ª edição dele, é o 14º encontro, mais o primeiro do ano, desse 2021. Dizer a vocês que nós sempre, agora faremos todo mês, não é? A partir de março, sempre na segunda quinzena de cada mês, sempre às 19 horas. Avisar a vocês que nós sempre gravamos as nossas lives e disponibilizamos as lives aqui no perfil do Afluentes no Instagram
e depois disponibilizamos no canal do YouTube também do Espaço Afluentes. Então, quem perdeu, quem sabe que algum amigo perdeu e gostaria de estar aqui, é só avisar que as lives são salvas e são viabilizadas, são disponibilizadas nas redes do Espaço Afluentes, viu? Bom, mais o que eu tenho que dizer? Agradecer as meninas, falei da periodicidade do projeto. Então agora eu vou fazer a apresentação do nosso convidado, querido, meu amigo, uma honra de ter essa grande persona da literatura brasileira que, enfim, enfim, eu vou falar mais para vocês mais à frente, viu? Vou agora fazer uma apresentação, como eu já disse, dispensa a apresentação, nosso convidado, mas farei as honras da casa como um bom anfitrião, viu? Nelson Ascher é poeta, editor, tradutor, crítico literário e de cinema. Formou-se em administração na Fundação Getúlio Vargas e se especializou em comunicação e semiótica. No final dos anos 70, publica sua primeira resenha em um jornal de grande circulação, A Folha da Tarde, passando desde o início da década de 80 a escrever para a Folha de São Paulo, da qual se tornaria um dos principais editores culturais, mantendo por anos seguidos uma assídua colaboração com críticas e traduções de poetas como T.S. Eliot e Herberto Padilha. Em 88 e 89, criou a revista da USP, tornando-se editor da publicação e permanecendo na função até 1994. Lançou os seguintes livros de poesia: Ponta de Língua, de 1983, Sonho da Razão, de 1993, Algo de Sol, de 1996 e Parte Alguma, de 2005, com o qual concorreu ao Prêmio Portugal Telecom, atual Prêmio Oceanos. Como tradutor, lançou os livros Lado Obscuro, de 1996, Poesia Alheia, de 1998, A Dama de Espadas, em parceria com Boris Schneiderman, em 1999, e Alice no País das Maravilhas, com Isabel de Lourenço, em 1999. Eu quero dizer a vocês que, para mim, como leitor e poeta, como uma pessoa que, enfim, prazerosamente adotou o ofício da literatura, eu tenho uma grande honra, para mim é uma grande honra, uma grande alegria receber o Nelson Ascher aqui, porque eu, sinceramente falando, isso não estou aqui jogando confete, porque eu não jogo confete para ninguém, eu acho o Ascher dos poetas mais geniais, mais brilhantes da poesia brasileira de todos os tempos. Assim, eu acho o Ascher para mim, ele já é um cânone, entende? Ele está vivo, eu quero que ele viva muito, que ele tenha muito a produzir, entendeu? Esteja aqui com a gente. Imagina, por favor, quero muitos e muitos anos você aqui do meu ladinho. Não, deixa eu pegar a máscara, né? Por favor. Utilizamos as máscaras hoje mais do que nunca, né? Só por via das dúvidas. Pois muito bem. Pois te quero aqui, te quero vivo, te quero saudável e produzindo muito ainda, mas certamente o Ascher, com a produção dele como crítico de literatura, de cinema, como tradutor e poeta, o Ascher é sem dúvida um dos grandes nomes da nossa literatura. E já posto eu acho que nesse lugar de cânone, né? Que tem gente dizendo que é verdade, ele é genial. E é mesmo, é um cara que é genial, entendeu? Assim, eu fico impressionado com a capacidade criativa do Ascher, porque o Ascher, ele domina várias formas da poesia, várias formas fixas da poesia. Ele domina várias maneiras de fazer poesia. Ele domina a prosa tão bem quanto ele domina a poesia. Ele também é um ótimo escritor de prosa. Então, assim, é realmente um gênio. Então, eu estar aqui abrindo esse projeto com o Ascher, começando 2021,
em mais um ano complicado, mais um ano pandêmico, mais um ano de isolamento, com o Asher é um pontapé inicial com o pé direito, entende? Para todos os trabalhos que vêm em 2021, justamente por estar recebendo um poeta, tradutor crítico da importância e da envergadura literária do Nelson, né? A capacidade criativa desse homem que está aqui com a gente agora, dispondo de um tempo dele para estar aqui falando com a gente. Então, Nelson, para mim é um prazer e uma honra ter você. Eu, assim, não sei A nem honra é como minha, agradecer. você fez algumas das melhores leituras, assim, né? Acho que até, não, eu digo que valorizaram, você viu coisas no que eu escrevi que eu mesmo não tinha visto, né? Nem sei como eu pus aquilo lá, né? E é isso, né? A verdade é que a gente escreve e a gente acaba criando dívidas com quem lê direito, né? Tem menos leitores bons do que escritores. Essa é a grande verdade, né? Lembra o que É. O Borges dizia, olha, que os outros se orgulhem dos livros que escreveram, eu me orgulho daqueles que li. Ah, isso é lindo dele, sim. Eu Então, também. Eu, ler eu, mesmo é... é, eu também acho. É o A meu gente, grande barato na vida, é a leitura. Na verdade, eu só faço poesia porque antes eu sou um leitor de poesia. Só por isso. aliás, essa é uma coisa que eu noto. Eu vejo muita gente na tradução de poesia que se esforça, etc. Por exemplo, ocorre frequentemente de um. Isso acontece bastante, não só aqui, com diplomata. Um diplomata, eles são muito bons de aprender línguas, não estou dizendo todos os diplomatas. Tem, por exemplo, um amigo meu diplomata que é um grande poeta e um grande tradutor, que é o, o Felipe Felipe Fortuna. Fortuna O Felipe é um Fortuna. querido amigo meu também, amado, grande poeta, Então, grande tradutor e diplomata. antes que ele pense que eu estou falando dele como diplomata, Não. não, né? Mas outros diplomatas, né? Que com muito boa vontade eles aprendem uma língua, sei lá, alemão, norueguês, se apaixonam por um autor, digamos Ibsen, em norueguês e vão lá e traduzem, fazem um grande esforço, mas eles não são leitores assíduos de poesia em português que conhecem todos os recursos da poesia em português. E aí a tradução, o cara traduz 7, 8, 10 anos um poema, um livro de poemas e não sai aquilo, né? Porque o primeiro Exato. pré-requisito é saber ler. Eu pensei assim, às vezes eu dou uma palestra, eu dei um pequeno curso aqui ali em um outro lugar por aí, né? Sim. E o pessoal quer curso assim, ou de tradução, ou de como escrever poesia. Eu acho que não, né? Se é para dar um curso, tem que ser como ler poesia. É a chave de como escrever e de como traduzir. Exatamente. Aprenda a ler antes, o resto vem fácil. Isso, exato, exatamente. Até mesmo para o uso da sua poesia, porque se você é um ótimo leitor e você capta bem os poemas que você lê, você aprende muito. É uma oficina, a Exatamente, oficina irritada do Drummond, né? Ela totalmente. vem ela vem dessa leitura. O ofício vem a oficina do trabalho com a palavra, com a colocação das... Isso vem justamente desse aprendizado que nós fazemos lendo. Eu sempre digo isso. Eu, antes de poeta, eu sou um grande e amante, leitor de poesia, realmente. Asher, agora deixa eu dizer uma coisa a você, que é o seguinte, para começar esse nosso papo, né, que já começou maravilhosamente bem, aliás, um beijo e um abraço para o nosso amigo Felipe Fortuna, querido. Um grande abraço Eu para quero... ele. Aí, quando ele acordar, Merece. bom, para ele já é amanhã, né? Isso. Para ele já é o dia seguinte, já estamos no dia seguinte. Então, Felipe, um beijo grande. Shireu, como você é um gênio e você já deixou aqui claro evidenciado que que a gente converge ao pensar que ser poeta é ser antes um bom leitor de poesia, eu gostaria de começar pelo começo, né? Que é
a gênese, é saber como foi que a poesia entrou na sua vida, quando foi que você sentiu que você foi fisgado por esse, enfim, por esse bichinho, entendeu? Que é a poesia. Quando é que você se deu conta que você era um amante de poesia? E queria que você nos dissesse também, assim, três poetas fundamentais para você nesse início de leituras, de aprendizado, e que se você depois pudesse já ler poemas seus, isso já seria um prazer. Então, bom, acho que uma coisa central é que eu sou filho de imigrantes. Meus pais não falavam português fluentemente, a gente falava húngaro em casa. Então, não tem português de casa. Tem português que eu aprendi com amigos, na rua, na escola e tudo mais. Então, faltavam várias coisas para o meu português, né? Então, eu me tornei, de fato, brasileiro, sobretudo lendo e com a descoberta acidental, porque não me informaram na escola nem nada, do Monteiro Lobato, que eu li cada um dos livros dele 10 vezes, né? Sendo que o primeiro foi a História do Mundo para as Crianças, que eu descobri por acidente, meu pai me levou para a livraria e disse, escolha um livro, né? Eu fui lá, abri, vi a Loba Romana, disse, é esse, né? Então, Monteiro Lobato. E a outra coisa que me tornou também brasileiro e me ensinou as manhas do idioma foi música popular. Eu acho que todo mundo da minha geração, antes de conhecer poesia lida, conheceu a palavra metrificada, o uso estético da palavra, ouvindo música. Seja Jovem Guarda, seja Tropicália, seja Bossa Nova. E é claro, eu ouvi tudo isso. Ouvi os festivais dos anos 60, a banda. Eu tive com 6, 7 anos no Teatro Record, vendo a Jovem Guarda, Roberto Carlos, Vanderlei, essas coisas. Eu e meus amigos adorávamos quando apareceu Alegria, Alegria e tudo mais, né? Então, essas coisas foram as primeiras. Agora, por outro lado, com Monteiro Lobato e tudo mais, eu me tornei um leitor fanático e depois de outras coisas, e desde sempre eu queria escrever, mas não conhecia poesia propriamente dito, né? E aí eu topei com poesia através de um amigo meu que leu um poema do Fernando Pessoa e me levou assim à livraria para mostrar, né, no volume. Esse poema era o Datilografia. Isso foi em 1973, eu tinha de 14 para 15 anos. Sem dizer exatamente se foi imediatamente antes ou depois de fazer 15 anos. E esse poema se chamava Datilografia. Eu gostei tanto do poema que eu economizei assim o dinheiro do lanche, da condução, durante uns 2 meses para comprar o volume, que só tinha aquele volume da Aguilar. Né? Tinha duas versões do volume, de capa de vinil e o de capa de couro. O de vinil era mais barato, né? Mas ainda assim era caro para chuchu, né? Aquele papel bíblia, etc. Né? Então eu economizei e comprei, foi o primeiro volume de poemas que eu comprei. E aí fiquei lendo. Eu nem sabia que existia uma coisa que era português de Portugal. Então, o autopsicografia, eu não sabia o que era aquela história de um comboio de cordas, né? Que comboio era trem, uma série de coisas. Sim. Fui lendo até me familiarizar. Então, o Datilografia, que foi o primeiro poema que eu li e gostei, que é do Álvaro de Campos, né? Também não sabia dos heterônimos, etc. É isso, Datilografia. Traço sozinho o meu cubículo de engenheiro plano. Firmo o projeto aqui isolado, remoto até de quem eu sou. Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, o tic-tac instalado das máquinas de escrever. Que náusea da vida, que abjeção a esta regularidade. Que sono este ser assim. Outrora, quando fui outro, eram castelos e cavaleiros, ilustrações talvez de qualquer livro de infância. Outrora, quando fui verdadeiro ao meu sonho, eram grandes paisagens do norte, explícitas de neve, eram grandes palmares do sul, opulentos de verdes. Outrora. Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, o tic-tac instalado das máquinas de escrever. Temos todos duas vidas, a verdadeira que é a que sonhamos na infância, e que continuamos sonhando adultos num substrato de névoa. A falsa, que é a que vivemos em convivência com os outros, que é a prática útil, aquela em que acabam por nos meter num caixão. Na outra não há caixões nem mortes, há só ilustrações de infância. Grandes livros coloridos para ver, mas não ler. Grandes páginas de cores para recordar mais tarde. Na outra somos nós, na outra vivemos. Nesta morremos, que é o que viver quer dizer.
Nesse momento, pela náusea, vivo na outra. Mas ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, ergue a voz o tic-tac instalado das máquinas de escrever. Genial. Genial, né? E, bom, esse Que poema, coisa, imagina né? você ler isso com 14, 15 anos sem nunca ter lido Nossa, nada parecido né? quando você A está vida entre falsa esses que te dois mete no mundos. cachorro. É, Assim, exato, é disso. exatamente, né? Você está entrando é um pré-conhecimento de algo que depois você vai levar para o resto da vida, que é a vida adulta, e ainda sob a névoa da vida encantada da infância, das cores, né? E essa vida que o Fernando Pessoa diz que não morre, né? É que não acaba, né? E a outra que é que acaba por nos pôr num caixão, né? Aí eu Maravilhoso. li isso e disse, Genial. é isso que eu quero escrever. Pronto, né? Disse, ponto, né? Aí, Maravilhoso. nesse mesmo ano, que foi 1973, e Ih, aí caramba, uma agora. peça, Ah, e o teatro ainda estava numa fase boa, depois entrou numa fase extremamente porra louca, que no começo uhum. tinha um desbunde legal, mas depois virou tudo igual. Era tudo, era tudo só carnaval no palco e tudo mais, aí ficou meio sacal. Mas aqui ainda tem uma certa variedade. Ele teve uma peça, lá pelo meio de 73, no Ruth Escobar, chamado Augusto dos Anjos, poeta e cidadão brasileiro. Não sabia quem era Augusto dos Anjos, nem nada. E boa parte da peça eram poemas dele encenados e declamados. Né? Eu fiquei fascinado com aqueles poemas. E aí, o segundo volume que eu comprei foi o volume do Augusto dos Anjos, que ainda acho um dos grandes poetas, e aprendi muito com ele, sobretudo usar as proparoxítonas, né? Em posição de Sim. rima e dentro as palavras estranhas, né? E eu acho que foi também, Asher, eu lendo o Augusto, pensar que Augusto é um autor lá de trás, ele foi o primeiro grande autor moderno brasileiro, Sem dúvida. não é? E tem toda Ele essa foi o primeiro história. grande. E tem toda essa história do simbolismo que, enquanto nas cidades grandes, São Paulo e Rio, você fazia o parnasianismo, na província estavam fazendo uma coisa muito mais interessante, que era o simbolismo em Santa Catarina, no É, Paraná, no Maranhão, né, sim, no sim, Ceará, mas totalmente fora, né, enquanto que era gente aristocrática, né, que estava sim, fazendo. exato, Era a gente de classe média, média baixa, do povo, povão mesmo, que estava fazendo o sim, simbolismo e lendo os Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, pois é, e muito se mais interessante apropriando, isso. pois E é, e o até Augusto é agora fruto não disso. caiu inteiramente a ficha. A grande coletânea do simbolismo ainda não entrou nas grandes antologias, que é o Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro do Andrade Muricy, que para mim é a maior obra de crítica, assim, de recuperação do século XX Que na lindo. literatura brasileira. Então, o outro poema, assim, para mim, grande é o Versos Íntimos, né? Que é o Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te beija. Eu tanto gostava e gosto desse poema que eu traduzi ele para o inglês, como Intimate Olha, Verses, né? No one intended, can't you see your last chimera's awe-inspiring burial? A panther called ingratitude was all your company, but it has been steadfast. Get used to mud, soon it will hold you fast. Men living among wild beasts on this fall, and sordid earth cannot resist the call to join the others and become a beast. Strike now a match and light your cigarette. A kiss is but the eve of being spat on, and caressing hands will stone you too. If your deep wound still saddens anyone, cast at that vile caressing hand a stone, spit straight into the mouth that kisses you. caramba, Ashe, caramba, você, cara, você é genial, É, né? É incrível como você conseguiu, não só numa língua
que não é cheia das proparoxítonas como a nossa, que é o inglês, que é tudo muito pequenininho, tudo oxítona, paroxítona, é tudo muito reduzidinho, você não só conseguiu dar o ritmo do poema original do Augusto, que já é genial você fazer isso em inglês, como você manteve toda a coisa do ritmo, das rimas e a mensagem, entendeu? Que é que você conseguiu passar. Isso eu acho genial da tradução. Como Augusto de Campos, né? O outro Augusto genial, né? Esse de Campos, né? Ele dizia, né, que é isso, né? Que na verdade a tradução ela tem que ser uma transcriação, né? Você, na verdade, tem que entender como é que aquele poeta operaria na sua língua. Bom, de fato, Não é é por fazer... causa do Augusto que eu comecei a traduzir. Acreditei que era possível traduzir quando eu li a tradução dele da Balada dos Enforcados, do Villon. Sim. Eu procurava o Villon, que eu não lia francês nem nada, né? E aí li aquela tradução: Irmãos humanos que ao redor viveis, não nos olheis com duro coração, pois aos pobres e nós absolveis, também a vós Deus vos dará perdão. Aqui nos vedes presos 5:6. Quanto era carne viva que comia, foi devorada, em pouco apodrecia, ficamos cinza e pó, os ossos sós. Que da nossa aflição ninguém se ria, mas suplicai a Deus por todos nós. E continua. Então, depois que eu li isso, eu disse, não, poesia é tradutível. Isso é um poema bom, muito bom em português. Então, se o original for tão bom, então taquites, né? Exato. E isso que eu acho incrível, que eu às vezes leio determinadas traduções de Augusto, Boris Schneiderman, seu parceiro, do Décio, suas traduções, obviamente, Não, do Haroldo, traduções né, de Bandeira, Haroldo, maravilhoso, coisas... os Irmãos Campos, Bandeira, Drummond. Cara, é assim, é impressionante. O Valias, o André Valias, que traduziu Brecht, traduziu o Heining, exato. Tá, acho assim, você não sabe o que é melhor, porque eu acho tudo que vocês... Guilherme de Almeida tem coisas belíssimas. Guilherme de Almeida, o Baudelaire, Verlaine. Sim, exatamente. Guilherme de Almeida, outro mestre. Mas vocês, realmente eu não acho que o original deva nada à tradução, assim, muito sinceramente falando. Não, eu digo, se o mundo acabasse e depois desenterrassem e vissem os dois textos, né, sem saber qual é, né? Como é que você vai saber qual é qual, né? Exato, né? É o que acontece a gente com as poesias, com os gregos, né? Não sabe onde foi feito, sabe que foi feito a tal deus, os hinos homéricos, né? Foi feito para tal deus, então supõe-se que foi na ilha tal, porque lá você tinha o tempo, mas aí não se sabe. Que é isso, né, Nico? Fica essa coisa louca, né? A gente lendo esses textos e alucinando nessas histórias. E não sabe se é uma coisa inteira, se é um pedaço, tudo, né? Exato, não sabe nada, né? Chegam esses pedaços, e a gente aqui batendo, se maravilhando, e essa coisa inventiva, né? Eu, quando leio os gregos, li Homero, eu me lembro que comecei a me interar sobre essa questão dos hinos aos deuses e as histórias dos hinos e a coisa do estudo, sabe? Que é esse monte de lacuna, esse monte de vão. Então é onde a imaginação entra, que aí você começa a viajar a época, né? Em como é que foi. É maravilhoso. Não, tem que reconstruir o grego anterior para ver, né, o que às vezes queria dizer, né? Exato. É maravilhoso. Cher, me diga uma coisa. Você já falou que eu tinha comentado. Sim, você tem mais algum poeta desse início? Sim, o Cabral. Aqui, ler só um pedacinho, né? Mas quando eu li a coisa, ele falando das coisas, né? Como do ovo da galinha, né? Então, só a primeira parte, né? Ao olho mostra a integridade de uma coisa num bloco, um ovo. Numa só matéria unitária, maciçamente ovo num todo. Sem possuir um dentro e um fora, tal como as pedras sem miolo. E só miolo, o dentro e o fora, integralmente no contorno. No entanto, se ao olho se mostra unânime em si mesmo, um ovo, a mão que o sopesa descobre que nele há algo suspeitoso,
que seu peso não é o das pedras, inanimado, frio, goro, que o seu é um peso morno, túmido, um peso que é vivo e não morto. Então, É essas maravilhoso. descrições, né? Genial. Sim. Então, depois, quer dizer, dos primeiros poemas, assim, poemas do meu livro, que eu escrevi justamente, foi um poema sobre o Cabral, né? E pensando nesse tipo de descrição. Foi uma homenagem, isso eu escrevi em 82, né? João Cabral de Melo Neto, o nome. E meio brincando com esse jeito dele de descrever. Então, é um poema que era assim. Asperamente, na acepção exata, não de ainda úmida pedra, mas de verso sem metro fácil, nem rima de costume, João fala concreto armado até os dentes, cuja acústica fere o ouvido, não como lâmina de faca, mas palavra justa, num ritmo todo arestas, onde sopesa a flor durante a paina, para agarrar à unha o touro, trazê-lo ao Recife de Espanha, pois, apto a despertar sentidos dormentes, torná-los intensos, raio-x ele ensina aos cinco e, ademais, a amudez, silêncio. Maravilhoso, eu acho. Que lindo. Que conversa, uma conversa que você faz com a sua admiração por essa construção que é absurdamente nessa coisa do Cabral, né, de utilizar umas formas fixas, com umas rimas, né, uma coisa meio estranha, mas tudo absurdamente perfeito, né, e de que uma funciona com ele, genialidade, né? né? Com outros. Não, não, Tem umas não, coisas que ele pode fazer, começar o poema com C, né? O se diz a palo seco. Ele pode, ninguém mais pode. Com qualquer outro poeta, aquilo daria errado. Mas com ele não tem, né? Não tem essa, né? O cara é realmente, é o que ele dizia dele, né? É um cirurgião, né? Você lê Cabral, né? Você entende essa questão, né? De você pôr as coisas cirurgicamente no lugar, né? Porque aquilo ali não tá ali. Não, me Aquilo lembra ele ele falando sabe. da tartaruga de Marsella, né, da mulher que vai se Sim, matar e sem querer sim. leva a tartaruga e vai se atirar lá do alto da corniche e põe a tartaruga, mas a tartaruga foge e corre para a rodovia, né, aí ela esquece o suicídio e vai salvar a tartaruga. Mas quando ele fala da tartaruga, ela diz, e ele trata a tartaruga como uma pedra, né? Claro, é a imagem favorita Isso. dele, né? E ele fala que essa pedra, né, que é a tartaruga, e ele diz, mas essa pedra pensa e tem caprichos, embora seja pouco nela o bicho. Olha que maravilha. Olha que maravilha, Essa né? pedra pensa e tem capricho, embora seja pouco Embora nela seja o pouco bicho. nela o bicho. Quer dizer, mesmo sendo pouco o bicho, ela pensa Sem e tem tem capra. sentimentos. Uhum. Né? Ela é uma pedra A ideia e de que é uma tal. pedra que tem pouco bicho, mas tem, né? Isso, tem, Essa, exatamente. Tem pouco bicho, mas tem um bicho ali. Essa coisa mesmo né, e lenta, e que você não. né? É um Em bicho nenhum que realmente momento, não. e se você não colocasse direito, parecia que era uma coisa bichada. Mas não, fica muito claro que Não, ter o bicho é ter claro uma que ele está alma, falando ter vida. isso. Isso, é. Apesar de pouco, tem. Tem. Né? Isso é que é o genial do. E faz isso numa precisão cirúrgica, utilizando o necessário para dizer. É isso aí, ponto. E sem Né? Não, não palavra tem bonita nem gordura. nada, né? Não, não tem Porque gordura nenhuma. outro, É né, eu digo, outros poetas usariam animal, alma, vida. Não, é bicho, que é a palavra é, mais reles, né? É aquela história é do cão exato. sem plumas, né? Que o cão sem plumas é o cachorro sem penas, né? Cão sem pluma, em nenhum Exatamente. momento ele usa nem cão nem pluma. Ele só usa cachorro e pena, né? Isso, exato, exato. É genial. Cabral é. E aí, querido, então, já que estamos nessa seara de que você já falou já um pouco dessa coisa da tradução, de que foi por conta de Augusto vê-lo acreditar na possibilidade de ser tradutor. Eu gostaria de saber como é que se deu, porque eu fico pensando, Asher, que eu, por exemplo, não tenho a menor
capacidade mesmo, eu fico só no português mesmo, porque eu realmente não me sinto, porque eu fico pensando que, assim, para você traduzir de uma outra língua, eu acho que o seu conhecimento daquela língua tem que ser algo muito equivalente ao que você tem da língua para a qual você vai traduzir. No caso português, quando você faz as traduções dos mestres estrangeiros para a língua portuguesa, para nós. Então eu queria saber o seguinte, como é que se deu esse estudo de línguas? Você foi meio autodidata? Você morou fora? Você fez cursos? Você lia em casa? Você aprendeu sozinho? Como é que se deu? Porque é incrível, né? Você é um grande tradutor, conhece, lê muita coisa. É sempre o interesse que eu tenho de saber Não, seu. olha, a primeira, bom, quer dizer, sob certos aspectos, além da sua própria língua, né, a outra língua que você tem que saber muito bem para traduzir é a língua da poesia. É a linguagem da poesia. O resto, de alguma maneira, você pode suprir, porque eu só traduzir um poema é uma área pequena, né? Então, digamos, no limite, você pode pegar a ajuda de alguém que sabe a língua, ele te explica aquilo tudo, palavra por palavra, te dá uma tradução literal, você vê 10 outras traduções, etc. Eu digo, no limite, né? Não é o ideal. O ideal é você saber a língua, e claro, quanto mais você sabe a língua da qual você está traduzindo, maior a sua liberdade. Assim, quanto mais você sabe a sua própria língua, maior a sua liberdade na sua própria língua, né? E claro, e menor o trabalho, né? Quer dizer, quanto menos você sabe outra língua, mais dicionário, mais leitura, mais críticos você tem que ler, etc. Né? Então, e é claro, né? No final, você vai querer traduzir se você descobriu o poeta em uma outra língua, gosta e tudo mais, né? Bom, como eu disse, meus pais eram húngaros, né? Então, eu cresci bilíngue, bem ou mal, de quebra numa língua esquisita, da qual eu nem imaginava que muito mais gente falasse do que meus pais e os amigos deles, né? E aí, esse mesmo ano, 1973, curiosamente, era o ano dos 150 anos de nascimento do poeta nacional da Hungria, né? que é o poeta que tomou parte na Revolução de 1848 contra a dominação austríaca, morreu em batalha contra os austríacos e os russos e tudo mais, né? Chamado Sándor, que é a forma húngara de Alexandre Petőfi. Morreu com 25 anos de idade, 26 anos de idade, né? Mas tinha nascido em 23, então eram 1973, 150 anos do nascimento. Meus avós recebiam um almanaque anual, né, com as festividades, acontecimentos, o que vai ter durante o ano. E esse almanaque de 1973 tinha o único daguerreótipo do Petőfi na capa, né? Como eram 150 anos, vinha com alguns poemas dele. E aí, visitando um dia meus avós com meus pais, né, vi aquilo, olhei, abri, vi os poemas e vi que eu conseguia ler aquilo, porque a escrita húngara é muito fonética, né? E achei, gente, né? E eu estava começando a me interessar por poesia. Gente, tem poesia nessa língua também, né? E aí meio disse, que coisa genial, né? E comecei a tentar traduzir, né? E aí, bom, fui ver, fiz mais alguns esforços, levei um tempo, fui meio de ouvido, tentando acertar métrica, rima, e, não sei, depois de talvez um ano tentando, fazendo, traduzir algumas coisas, e tinha um amigo do meu pai, que era meio intelectual húngaro, que escrevia coisas lá em jornais para a Hungria, e conheci o Paulo Ronay. Eu mostrei para ele e sugeriu que eu mandasse para o Rona. Eu mandei, ele foi relativamente gentil, mas disse que eu devia começar traduzindo prosa, que poesia era isso. Foi gentil, mas frio. Acho que ele não tinha sacado que eu tinha 15 anos de idade, né? E tudo mais, né? Aí foi assim meio distante, né? Tá. Com o tempo eu fui, não escrevi mais para ele, com o tempo, obviamente, fui melhorando, aprendendo, conheci o Augusto, essas coisas, né? E, e aí, o que? Uns 5, 6 anos depois, finalmente publiquei as primeiras traduções
de um poeta moderno, húngaro, dessa vez, do começo do século, das primeiras décadas do século XX, o Attila József, em 79, numa revista de uns professores da USP, que se chamava Polímica, né? Eram bem melhores do que aquelas primeiras. Aí mandei para o Paulo Ronay, e ele realmente foi muito chato, né? Foi muito nhenhenhen. Então, eu tinha um poema que começava com: só deve ler meu verso quem já me conhece e me quer bem. Ele achou que essa rima estava errada, rimar quem com bem, né? Pô, uma rima normal em música popular e tudo mais. Aí pronto, não escrevi mais para ele. Aí, 2 ou 3 anos depois, eu publiquei no Folhetim 3 poemas de um poeta que foi morto pelos nazistas e tinha sido amigo dele, né? Aí ele me mandou um telegrama emocionado, dizendo como estavam ótimas. Aí retomamos e ficamos amigos. Aí, quando eu fiz uma pequena antologia de poesia húngara em 90, chamada Canção Antes da Ceifa, ele fez o prefácio, etc. Mas então a tradução, isso de traduzir começou com traduzindo poesia húngara, né, e tentando, ainda mais porque a poesia romântica em português não é grande coisa, né? A que a gente tem comparada com a europeia, enquanto que nos países da Europa Central, Alemanha, Áustria, Polônia, Hungria, a República Tcheca, Eslováquia e tudo mais, a poesia Rússia, a poesia daquela época, né, da primeira metade do século XIX, é toda muito interessante, né? Então, aquilo era da vontade de traduzir e trazer para o português. Aí, claro, a gente vai aos trancos e barrancos aprendendo. Depois, inglês era uma língua que meus pais faziam questão que eu soubesse, né? Então, isso eu estava meio em vias de aprender. Aí, o castelhano eu acabei aprendendo pelo seguinte, né? Quando eu estava na faculdade, foi a época do golpe militar na Argentina, sobretudo. Tinha sido há pouco no Chile. Então, tinha muito exilado, e muito filho de exilado na faculdade, né? Então, todos nós acabávamos aprendendo um pouco com eles, né? Bem o castelhano argentino, né? Cache, o cache, né? E palavrões, né? etc. E depois a época da ditadura, que você tinha um montão de bibliografia, sei, marxista e tudo mais, que não existia em português, mas você conseguia em espanhol. Então a gente acabava tendo que aprender espanhol, né, para ler isso. Sim. Você não quer ler uma tradução sua, não? Um poema seu? Sim, Uma sim. tradução? Ah, claro. Por favor. 1, 2, 3. Vamos lá ler aí umas. Bom, vai. Vamos começar com a Pantera do Rio, que é um. Ou melhor, não, o dia de outono do Rio, ou a Pantera. A Pantera. Tipo, se você quiser. Não, vamos lá. A Pantera do Rilke. Rainer Maria Rilke, a Pantera. De tanto ver grades passando, seu olhar cansou-se e nada mais retém. 1000 grades, tudo mais se converteu em 1000 grades ali, sem mundo além. Sinuoso e firme o passo que anda a fio, num círculo minguante é que nem dança, de força em torno a um ponto onde, arredio, jaz atordoado o sumo da pujança. Só raro o véu dos olhos, em silêncio, se abre para uma imagem que, fugaz, cruza-lhe o corpo calmamente tenso, chega a seu peito e se desfaz. Que lindo! Para mim, essa sua e a do Augusto são as mais lindas desse poema, são lindas. Agora, o Epitáfio para um tirano, do Auden, né? Buscava certa perfeição, e a sua poesia nada tinha de obscuro. Conhecia tão bem a loucura humana como a própria mão, e se algo interessava, eram tropas e frotas. Todo o Senado gargalhava se ele ria. Seu choro enchia a rua de crianças mortas. Que forte. Que forte. Lindo. Um poeta escocês, que é meio Ezra Pound, da Escócia, né, do século XX, que bacana. MacDiarmid. Ele escrevia em escocês e em inglês. Esse foi escrito em inglês.
Se chama O Doido. Disse ele que era Deus. Gritei-lhe, que prazer, eu quis sempre encontrar Deus antes de morrer. Matei-o no ato e o corpo joguei depois no lodo. Que azar, porém, que não fosse Deus mesmo o doido. Ah, se ele encontra Deus. Diz pra ele que você é Deus, que você vai ver o teu fim. Diz que ele tá louco pra matar o Criador, o próprio, né? A criatura. Frankenstein. O Blade Runner, né? Um poeta húngaro do começo do século, que o fundador da moderna poesia húngara, Endre Ody. Endre é o húngaro para André. O Piano Preto. Esse é tido como um dos poemas que inaugurou a modernidade na Hungria. Teclado doido, uiva, urra e zune. Quem não tem vinho, nada feito. Pois este piano é o piano preto. Seu amo cego que o trucida lhe arranca a música da vida. Pois este piano é o piano preto. Chio da cabeça, choro do olho, fim de tanto ímpeto e requieto, o piano é tudo, causa e efeito. Meu coração ébrio e devasso espalha sangue ao seu compasso, pois este piano é o piano preto. Que lindo! Um poeminha do Catulo, que é a Ode 58. Sim. Lésbia sim, minha lésbia, Célio, a lésbia que Catulo amou mais que a si e aos seus, ajoelha-se nos becos e nas bocas de Roma hoje, pagando altos boquetes para os netos do pré-claro pai da pátria. Maravilhoso. E que bonito, né? Fazer um poema para ela. Isso aí, tá certíssimo. E um que me deu um certo trabalho. Eu não leio sânscrito, mas peguei uma discussão com tradução literal, a discussão de cada palavra, mas várias traduções do hino da criação do Rig Veda. E que é uma coisa que parece Fernando Pessoa, com várias coisas do sânscrito antigo, do Veda e do resto. Que lindo! Né? Então, por favor, nos dê o prazer. Nada existia e nada inexistia. Nenhum espaço em volta ou céu em cima. Onde é que estava... Vou começar de novo. Nada existia e nada inexistia. Nenhum espaço em volta ou céu em cima. Onde é que estava o quê, visto por quem? Que água enchia ali, que profundezas? Não se era ainda mortal nem imortal. Nada apartava o dia então da noite. Arfava-se sem sopro por si só. Nem havia além disso nenhum nada. Trevas cobriam no começo as trevas. Tudo era fluido, nada se elevava. E envolto de vazio, eis que o porvir, devido ao próprio ardor, sobressaiu. O ardor que inicialmente sobreveio foi o primeiro grão que veio à mente. Quem se consagre ainda encontra em si o nexo entre existir e inexistir. Após traçar-se a linha divisória, que acima havia em cima e abaixo em baixo, semeava-se conforme se gerava. Era vigor embaixo e impulso em cima. A quem diga saber, saiba dizer, de onde e porquê, seja o que for, provém, se não de um Deus, pois todos vêm depois, quem sabe do que advém, seja o que for, provém quem sabe como, e advém ou não, quem sabe por si só. Quem do alto das alturas tudo vê, ele é quem sabe, ou quem sabe, nem ele. Caramba, muito Pessoa, nesse assim, né, com muito Alberto Caeiro, com essa coisa não é, da metafísica. Lindíssimo, lindíssimo, Asher, que maravilha. Então, para fechar o ciclo aqui de traduções... Isso, por favor. Eu comecei e quero retomar uma tradução poética do Tao Te Ching, ou do Tao Te Ching, né? Também por esse método de ver tradução literal, explicada, 50 traduções ao lado, né? E tudo mais.
Então, vou ler dos 82, 83 poemas que compõem o primeiro e o último. Eu traduzi, né, o tal, eles traduzem como o caminho da virtude como é? O livro do caminho e da virtude, né? O Tao Te Ching, né? Então, depois de ler, etc., eu traduzo como o roteiro da retidão. Roteiro é o livro do Sim, caminho. da Tá retidão, tudo reto. E sim, da retidão. Porque realmente sim. isso precisa ser explicado, mas é isso mesmo, né? A virtude é a retidão, a linha reta, é como a água vai, né? A água vai pelo caminho mais curto, que é o reto. Roteiro da retidão. Bom, e o roteiro é da rota, então o caminho é a rota. Rota nenhuma expressa é sempre a que conduz. Nome nenhum expresso por nomes lhe condiz. Se anônima é raiz de terra e céu. Nomeie-se e é matriz dos seres mil. Nada se ansiando, discerne-se seu cerne. Ansiando-se mais nada, há fora o externo. Unidos que eram, se nomes os desunem, reúne-os sendo obscuros, e entre obscuridades tais é que se acha o umbral de todo discernimento. Que lindo, Aí, Asher. esse é o Maravilhoso. primeiro. Bom, então vamos ao terceiro. Se não se incensa a competência, não se compete. Se não se empilha o raro e caro, não há pilhagem. Se não se exalta o desejável, ninguém se exalta. Para que nada sabendo o povo não queira nada, e quem mais saiba deixe de opor-se, quem sabe trata, saciando ventres de esvaziar mentes, sustando anseios, sustenta os ossos, e obtém com menos ordens mais ordem. Que lindo, Asher. Ah, Maravilhoso. espera, tem o. Ah, malgrado os 30 raios que há numa roda, é o vão entre eles que a faz útil. Malgrado ser de barro o vaso, é seu vazio interno que o faz útil. Malgrado a casa ter porta e janela, o espaço de dentro que a faz útil. Faz-se útil o existente devido ao que não existe. E aqui o último, que é o 81. Verdades desagradam, inverdades agradam. O certo é inconvincente, o convincente é incerto. O culto não ostenta, o ostentador é inculto. Quem sabe não o oculta, quanto mais doe, mais tem, e repartindo adita. A rota celestial traz dita, não desdita. Quem rota afora sabe, conduz-se sem atrito. Que lindo! Eu acredito muito nisso, que quanto mais partilhamos, mais doamos, não ocultamos, mais recebemos, porque volta. Eu acredito muito nessa lei do retorno, essa lei de que não há conflito nisso, né? O verdadeiro sábio é aquele que apreende, está aberto a aprender e, naturalmente, também aberto Esse a... último poeminha do tal, do roteiro, é perfeito. É maravilhoso. Quem está aqui é a Suzana Vargas, Ah, querida amiga, manda que um acabou de grande entrar, beijo deixar para uns ela. corações aqui. Suzana, um grande beijo. Nelson, deixa eu dizer uma coisa absurda. Vão dar 8 horas. Faltam 1 minuto para as 8. Ah, Eu fico com foi medo uma. porque é o seguinte, tinha uma coisa que é o Instagram, quando dava 1 hora de live, ele é um termo que se usa aqui, o verbo, né, a ação de derrubar. Né, sem que você queira, ele te derruba. Ele te avisa assim, faltam 50 segundos e te derruba. A guilhotina. É, a guilhotina. Robespierre É, se apresenta. Tchum, né? não é? Exatamente assim. E aí eu não sei se isso vai acontecer, porque passou Eu tão pus lá no meu rápido. Facebook, né? Alguém falou em papo cabeça e eu pus uma guilhotina e pus papo cabeça, né? Então lá vai.
Exato, parece que é o que queremos acontecer. A Suzana tá mandando um beijo pra gente. Viva a poesia, viva o Asher. E viva a Suzana. Com certeza. Olha, querido, deu 8 horas agora. Ainda, enfim, Não, é estamos que nós aqui. começamos 8h03, né? 8h04. Ah, foi? Então vamos fazer uma coisa, Asher. Eu gostaria muito que, se você tivesse, nesses 3 minutos, um poema inédito que você possa ler para Sim. gente. Ó, uma versão modernizada minha do Carpe Diem do Horácio. Não queira que dá azar saber, garota, o que armam para mim e para você na chefia, nem consulte ciganas. Quando nada se espera, tudo é lucro. Quer tenha gente muitos verões de praia, ou este e tchau. Se cuide, tome seu vinho hoje, encapsule num mínimo horizonte a expectativa máxima. Nem mesmo abrir a boca e o sol, sem dó, já deu fora. A vida é à vista, fiado só amanhã. Maravilhoso. Você conhece a tradução do Paulinho Henriques Brito Não, não. para esse Não, não, Horácio? não Eu vou mandar conheço. para Ah, me você. manda, eu Eu vou gostaria. mandar para você. Coleciono, Oh, que eu tenho uma tradução, imagino que tradução deve. mesmo, desse. Sim, sim. Que Deve tá, ser um vamos ver prazer. se não vai ser. Tradução, tradução. Não, bom, espero que não sejamos cortados, mas lá vai. Não Não. sondes, é tabu que finos tramam Leucono e os deuses, nem consultes mapas astrais caldeus. O que será, será, de Jove outros, ou moendo mar tirreno com rochas, este inverno e só. Decanta lúcida o vinho, ansiar quanto é cabível. Mal falo e o tempo foge hostil. Frui já teus dias, sem contar nem com o seguinte. Essa é a tradução propriamente. Sim, maravilhoso. As duas, Horácio ambas é o maravilhosas. inventor da poesia ocidental. Ele É, é não é? que ele inventou a poesia ocidental traduzindo a poesia grega. A poesia ocidental Que nasceu, máximo. não nasceu com os gregos, ela nasceu da tradução da poesia grega para o latim. Olha que maravilhoso isso, né? Com Horácio Para você ver traduzindo a quando. poesia lírica e Virgílio traduzindo a poesia épica. Sim, sim, que eram dois grandes poetas. Drummond era apaixonado, não é, por eles, né? Tanto por Virgílio quanto por Horácio, apaixonadíssimo por eles, né? Acho que tinha uma ligação maior com eles do que propriamente com os gregos. Gostava, mas eu sei que Drummond tinha uma coisa forte com o Virgílio, com o Horácio, ele tinha mesmo, né? E você dizendo isso, né? Que barato. E vem cá, existe a ideia, como é que está essa questão de projetos novos na literatura, no ramo da crítica? Há livros na área de crítica ou na área de poesia, na área de tradução a serem lançados? Como é que vai esse criador maravilhoso? Como é que anda essa cabecinha? Olha, eu devo, né, para minha família, para minhas origens, terminar minha antologia de poesia húngara, né? Para a qual ainda, que é uma coisa que eu venho fazendo, afinal de contas, desde os 15 anos de idade, né? E ainda está Sim, longe demais, mas bom, tenho avançado, avancei bastante na pandemia nela, né? sim. Mas, Me diz uma e, coisa, Asher, é porque eu agora estou longe do livro e eu não sei porque eu não lembro. Mas a Szymborska, a Wisława Szymborska, ela é polonesa? polonesa, polonesa. Ah, ela é Eu polonesa, traduzi polonesa. um Tá, poema tá. dela, eu conheci, e ela foi muito bem traduzida, né? Tem 3 volumes Sim, pela agora. Regina, né? Pela Regina Spitting, né? E Lindos. tem os poetas poloneses da segunda metade do século XX, quer dizer, o conjunto de poetas poloneses é o conjunto mais interessante entre 1950 e 1980, 90, como conjunto, né? Assim, a Sim, Szymborska, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz. Eu acho que nos últimos 20, 30 anos, o conjunto mais interessante é dos poetas irlandeses, Derek Mahon, o Seamus Heaney, etc. Sabe, claro, tem grandes poetas aqui, grandes poetas ali, etc. Mas tem alguns lugares onde você tem uma concentração, às vezes nos Estados Unidos, às vezes na América Latina, às vezes na Espanha, na sim, Itália. Agora, no sim. momento, está lá. Agora, a poesia polonesa, logo depois da Segunda Guerra, deu uma tchum, né?
com os poetas, e sim. esse Zbigniew Herbert, sobretudo, que é um poeta, ele é o que o Borges, ele é o Borges na poesia. Que maravilha, É o caramba. cara que Caramba. reviu a Poxa, né? poesia de uma Muita. maneira. Sim, diga, de uma Não, maneira. não, virou deu uma virada e faz a gente ver a história de um outro jeito. E compreender Que coisas que a gente não maravilha. compreendeu, entende? Ele faz, olha, faz o que dois. Eu tinha um amigo húngaro que já morreu, ele era do ano do Cabral e morreu talvez há uns 10, 11 anos, com quase 90 anos. Grande poeta, crítico e grande tradutor de poesia. E ele dizia, né, que você tinha grandes poetas no século XX, mas você tinha dois poetas que mudaram a poesia, que eram Cavafis e Fernando Pessoa, que eram como Picasso na pintura, né? E realmente os dois É, mudaram totalmente, um com a mudança da eu conheço por história, tradução, né? Sim. e o outro, claro, com os O, heterônimos e tudo mais. O Zbigniew Herbert faz isso na segunda metade do século, se colocando com um ponto de vista diferente e tudo mais, que né? máximo. São É poucos os muita que... coisa interessante. Sim, é muita coisa interessante, né, Nelson? Muito trabalho para você, né? Se você, Não, assim, a pô, graças a Deus disponibilização isso, né? disso, né? Eu digo, É, graças a Deus que temos, né? é. Nossa, Nelson, você não pensa em fazer esses projetos para tradução para o português, Assim, eu justamente traduzo o desses tempo poetas desses todo. períodos? É, né? Agora, Então você tem a ideia da antologia húngara, húngara que eu vou de poesia fazendo, e húngara, que no você vai meio disso tenho fazer, traduzido outros, outros tantos poetas. é que a minha ideia de Pensa em tradução, juntar eles e pensa em juntar eles no volume, esses outros tantos poetas a parte do volume húngaro de poesia húngara. Você não, assim, pensa em isso, fazer. a minha ideia é que, a minha ideia, quer dizer, meu jeito de traduzir é, tirando os húngaros, não é traduzir muitos poemas de um poeta, né? É pegar dois, três poemas centrais e achar um jeito de traduzir para mostrar como ele funciona e passar, porque cada poeta tem um jeito específico de ser traduzido, né? Então, meio achar Sim, a chave, né? E aí deixar para ver se alguém pega e continua, né? sim. Mas isso é lindo Meio. para ser lançado em uma espécie de Ah, uma sim. coletânea Não, antologia, esse trabalho que você faz. tem a. Putz, não vou lembrar o nome da editora que estava interessada em publicar o que já está. O que eu traduzi desde o Poesia Alheia, né? Que por Sim, aí, porque o desde o Poesia Poesia Alheia Alheia. o Poesia Alheia ele é um livro que ele é isso, né? Assim, você O Poesia pega. Alheia tem umas 130 traduções, aqui eu devo ter, acho que desde então, o dobro disso para juntar, né? Caramba! Ache, vamos colocar isso em Acho livro. que das minhas traduções, curiosamente, Nos dê esse presente. das minhas traduções, entre as que eu mais gosto, sabe o Haikai da Han, do Basho? Sim, sim, claro. Então, eu Sim, traduzi alguns você. haikais, mas também eu só traduzo aqueles haikais que eu acho que eu entendi depois de ler sobre eles. Ler. Então, o Claro. haikai da Han do Basho eu gosto particularmente, que é águas paradas, Malpularã se inundam de ondas sonoras. Maravilhoso. Tá lindo. Quando Agora, você só então já você tem põe. inundam com ondas, as águas se inundam, e elas se inundam Sim, de onda, e aí você tem a onda e a onda sonora, que é o barulho, exato. a E ambiguidade. aqui é. Mas também é uma onda sonora, é uma onda que faz barulho, tem o duplo sentido. Essa, Porque o haikai tem essas coisas, né? E você vê que é uma frase inteira sem pontuação nem nada. Águas sim. paradas mal pularão se inundam de ondas sonoras. Eu faço haikai sem rima, exatamente com 17 sílabas. Então, sílaba métrica é 4, 6 e 4. Não é 5, 7 e Sim. 5. É o total que é. Ah, que interessante. E aí você faz o número corretinho, 17 17 sílabas para. sílabas, Que incluindo a última bacana. átona. A última átona, né? Eu não conto Sim, só são as. 17 com a Até, última átona, né? Caramba, e aí você. Sim, é genial, né?
Isso que eu acho genial da tradução, que é justamente você tentar justapor para uma outra linguagem. Quer dizer, é passar exatamente a genialidade. Quer dizer, se o Brecht, se a Wisława, se o T.S. Eliot, se eles estivessem agora escrevendo tal poema em português, a Dickinson, a Emily Dickinson, né? Como é que esse poema... E aí quando você encontra na sua língua a genialidade do poema, é porque o tradutor fez um trabalho... eu tenho uma coisa que eu acho maravilhosa. Tem uma poeta jovem, de que eu gosto muito, muito, chamada Ana Martins Marques. Pela Ela é companhia mineira. ela saiu? Ela saiu pela companhia. Como chama o livro Exato. dela? O mais novo chama Livro das Semelhanças. Eu acho que tem O uns mais 2 anos recente. esse livro, ou Por 3. aí. Por Então eu acho aí. que a companhia me mandou, eu li, eu gostei muito. Ela é muito boa, Nelson. Eu curto muito Ela, ela. ela tem umas descontinuidades nos poemas. Isso, umas construções interessantes. Ela meio que tu consegue fazer uma coisa É, bem interessante hoje dentro eu gostei, eu gostei. dessa. O Luiz me mandou. Sim, ela é muito É boa. realmente muito E bom. ela Eu tem. escrevi para ele, não sei, disse para ele escrever para ela, né? Que ele Ah, não que sei se ele ótimo. mandou, mas Vou gostei. sinalizar Livro isso das para ela. Semelhanças. E ela. Isso, e ela diz o seguinte: ela diz que os tradutores são os únicos heróis que ela tem na vida. Eu acho isso maravilhoso, porque é justamente. E aí ela tem um poema, eu vou mandar isso para você também. É um poema que não foi publicado ainda, mas no dia do tradutor, ela lançou esse poema nas redes sociais dela, que é uma homenagem aos tradutores, que é um poema, sim, Nelson. Eu vou mandar ele para você, porque é isso, é bater cabeça para quem possibilita que a gente alcance outras línguas, não é? E fazendo isso, como você mesmo falou, não é? Porque a boa tradução não é a tradução ipsiliteris, você pegar e escrever, você meio que passar para o português exatamente isto é. Não, é você justamente pegar o poema na língua original e transportá-lo, como você mesmo faz, com a contagem silábica, com as rimas, com a ideia, como se aquele autor estivesse falando com um manejo Olha, sofisticado do português. É esse isso. poeta húngaro é meu favorito, Attila József, acho que ele fala muito bem. Um poema não é feito de palavras. O poema é uma palavra. É uma grande palavra que, uma vez que você constrói aquela palavra, ela designa um pedaço da realidade que você passa a ver como uma coisa à parte graças a ela, graças ao Que poema, lindo. entende? Então, Entendo. não adianta, não é uma palavra. Cada palavra é uma peça daquilo, Isso. entende? Da Então você grande tem que engrenagem que da forma a grande palavra, engrenagem. né? Por isso, curiosamente, um poema é muito mais tradutível do que uma palavra natural. Então, um poema Sim. sobre o pão, ele é mais tradutível do que a palavra pão. Porque quando você Que diz bread maravilhoso. ou você diz brot, você não está dizendo a mesma coisa e não tem como traduzir. Entende? O som Sim. é diferente, o tipo de pão é diferente, as conotações são diferentes. Agora, um soneto do Shakespeare, em inglês, em francês e em português, estão muito mais próximos do que bread, Do que a e tradução. pão. Entende? Maravilhoso, Nelson. Porque o poema é uma palavra intencional, construída. Entende? Assim como dois aviões estão mais próximos um do outro do que duas pedras. Sim. A Sim. função, o design, tudo. São Sim, do que, obras claro. intencionais da Sim. imaginação. Exato. Exato, claro. Exato. Produzidos numa linhagem, né? Exatamente. Mas por mais que você tenha uma diferença aqui e outra, obviamente, né? Porque, como diria o Fernando Pessoa aqui, né? Cada avião é um avião, mas eles vêm, obviamente, que de uma linha de montagem que permite. E a pedra, meu amigo, a pedra, por mais que você designe a pedra,
cada uma é uma. Nunca você vai conseguir uma pedra próxima à outra, como você consegue dois aviões. É isso que você falou. É maravilhoso. Agora, Nelson, olha só, não fomos derrubados. São 8h15, eu tô achando isso maravilhoso. Entendeu? Deixa eu dizer um raio. Porque estamos aqui, né? Eu acho que eles aumentaram o tempo. Bom, para mim. Isso, por favor, é isso que eu estou dizendo, para a gente Então, continuar. bom, Exato. então deixa eu ver se temos espaço aqui para. Um outro poema que eu escrevi, partindo do Horácio, né, dos mais recentes, não publicado, né, em livro, que se chama Erreu Fugaces, ou Fugaces, que é o começo do poema em latim, né? Sem mais, doutor, os anos já eram. Nem check-ups mensais, fármacos novos, dieta e exercício adiam calvície, disfunções eréteis e aí pronto, o câncer. Tanto faz se de primeira ou classe turística, este voo vai dar no mesmo ponto final. Tampouco adianta, seja o banqueiro, seja o caixa, driblar balas perdidas, respeitar semáforos, tomar vacinas contra tudo. Ninguém se safa um dia das pontes de safena, de químios, rádios, tubos ou da última UTI. Chega a hora de fechar a conta, dar um beijo em quem sobrou, em vez dos ternos chiques, poro de madeira. Herdeiros com rabo é que fruirão do Grand Cru 5 estrelas em copos de isopor. Que maravilhoso! Que é isso, né? Parece escrito agora, né? Para, poxa, Eu imagina, escrevi isso em isso é que é 2006. genialidade. Genial, as vacinas, você fala até das Os tubos. vacinas, né? Não adianta. Os tubos, vacinas, né? Não é engraçado? É demais. Isso que é bacana, né, da poesia, né? Isso é que é o mágico, né? Que torna a poesia atemporal. Porque o poeta, ele escreve, imagina, Horácio. Não, Horácio tá lá. Meu amigo. Exato, está tudo aqui, né? Está tudo lá, está tudo aqui, está tudo hoje aqui, tudo até hoje aqui, né? Não, Marcial, olha, escrevendo sobre o livro dele. Roma me louva, ama e declama. Todos estão lendo o meu livro. Uns coram, outros desmaiam, pasmam, rosnam ou bocejam. Missão cumprida. Agora ele me agrada. É o que vivemos hoje, até hoje, né? Os haikais do Basho, né? Que é águas paradas, mal pula rã se inundam de ondas sonoras. Finda a primavera, a ave geme e o peixe tem os olhos cheios de água. Que lindo, maravilhoso. Relva estival, laivos do que os samurais sob relva estival sonhavam. Não me acompanha ninguém neste caminho além do ocaso. Como verdade. É que o choro que a aranha chora ao vento de outono soa? Que lindo. Tudo que resta no galho ao pôr do sol de outono é um corvo. Um vagalume não é de dia nada mais que um inseto. Som nenhum salvo uma cigarra quebrando o silêncio e rochas. Que lindo. Um poeminha do Attila Iosef, de 2 linhas. Ser fugaz me estupefaz. Que maravilhoso, que genial isso. De um outro poeta húngaro, 2 linhas também, János Pilinszky. A cama se divide, o travesseiro não. Duas linhas do Cummings. Políticos são bundas sobre as quais tudo sentou, somente homens jamais. Que maravilhoso! Caramba, Nelson, você tem que entrar numa coletânea. Um poema que eu gosto muito.
que é esse é um poema que, se eu tivesse escrito, eu teria me aposentado já, né? De um poeta polonês chamado Timoteusz Karpowicz. Se chama Lição de Silêncio. Quando uma borboleta batia muito rápido as asas, lhe diziam: silêncio, por favor. Se um pássaro assustado roçava a pluma num raio de sol, diziam-lhe: silêncio, por favor. Assim os elefantes aprenderam a andar sem som sobre o tambor, os homens sobre a terra. As árvores nos campos erguiam-se em silêncio, como os cabelos quando se eriçam de terror. Que lindo! Que maravilha! Lição de silêncio, né? Lição Parece de silêncio. o poema do Drummond sobre o medo, né? É, isso. Exatamente, né? Maravilhoso essa ideia nessa construção, né, do homem que aprendeu a andar, não é? E dos cabelos que se oriçam em silêncio, As árvores como os cabelos, né? Exato, não é? Que crescem em silêncio. Lindo um poema demais. meu chamado Cálculo. Inédito. Não, mas do Algo de Sol. Tá. Cálculo. Nosso âmago apodrece mais rápido que a pele e a carne ou toda espécie de vísceras, pois nele, mais lógica que dente abaixo, a cárie a fio, preenchendo inteiramente o cheio de vazio, mais viva que lombriga que, dado o seu contínuo alongamento, abriga-se ao longo do intestino, mais sólida que dentro do rim as pedras, quando num passo assíduo e lento vão se cristalizando, mais súbita que veia afora, enfim maduro, o coágulo que freia o sangue ao vir a furo, entranha-se hostilmente, como se mais não fora que um cálculo inerente ao cérebro, a memória. Caramba, que imagem da memória como um cálculo renal, como alguma coisa que... Caramba, Nelson, que genial. Isso eu acho demais em você. Sabe um poema seu que eu amo demais, que eu acho... isso que eu acho incrível na sua poética, que essa capacidade, você vai construindo o poema, a gente vai ouvindo você dizer, vai fazendo as imagens, e de repente você termina dizendo este cálculo, a memória. E aí você diz, caramba, olha só o que ele fez. Ele, na verdade, ele fez todo o trajeto do poema para justamente fazer essa imagem genial, inusitada. Isso é que eu acho... o que eu acho genial em você e que eu vejo nos grandes mestres, Drummond, o Cabral, que nós falamos aqui, Haroldo, Augusto, tanto dos Anjos como o de Campos, que é justa os Augustos, os Augustos, o Augusto, né? Busto, né, como Augusto. Exatamente. Então, o que eu acho incrível na poesia de vocês, grandes mestres, que eu vejo geniais, é essa capacidade de surpresa, de surpreender, de nos surpreender com o poema, com as imagens construídas, com as analogias feitas e a maneira de se fazer isso, o uso da língua, não é? As aliterações, as palavras, os homônimos, que eu acho isso assim, genial. Isso que você fez agora, cálculo e a memória, você colocar isso é genial, incrível. Me diga, meu amigo, existe para além das traduções que você faz, a antologia húngara que você quer organizar, enfim, você também pode reunir fazer uma outra coletânea à la poesia alheia que você já fez, e poesia sua. Então, eu acho que, enfim, quem ia meditar, etc. Pessoal, bom, tá uma época horrenda, né? As editoras vão à falência e tudo mais, né? Sim. E tudo mais. Então, esperar talvez a coisa se normalizar um pouco, mas acho que eu revejo muito os poemas, né? Então, idealmente,
seria uma questão de juntar os já feitos, os já publicados com os novos, né? Sim. Você sabe que eu estou organizando uma antologia, porque o ano passado, como essa impossibilidade de sair, e, enfim, e obter livro, eu adoro ir à livraria e escolher os livros Isso que eu vou ler. eu digo, Né? o quanto no começo foi bom, né? Você ter Amazon e tudo mais, mas também o Isso. que a gente perde com isso, né? Pois é. E aí eu fiz um projeto justamente como a gente, nessa coisa de isolamento, eu peguei os meus livros, isso foi uma delícia também, revisitar muita coisa que eu já não lia, né? Peguei minha biblioteca e todo dia, durante 5 meses e 6 dias, contabilizei 160 poemas, eu disse, né, um poema de um poeta diferente todos os dias, durante 160 dias. E estou organizando agora uma antologia com esses poemas. Você está nessa antologia, né? Então eu quero muito publicar poema seu, assim, quero você nessa antologia Olha, com mais. uma honra. Olha, e temos muitos amigos. Temos Felipe Fortuna, temos André Valias, temos Ricardo Aleixo, temos Antônio Cícero, temos Sequim, temos Paulo Henrique Brito, temos Salgado Maranhão, temos uma turma aí bonita. Tem muita Cláudia gente Roquete legal. Pinto. Cláudia Roquete Pinto vai estar também. E queremos Nelson Asher, é óbvio. Então, assim, sairá um poema seu. Não inédito, né? Não inédito, mas teremos um poema do Asher ainda esse ano numa antologia, ao menos na antologia que eu estou organizando. Se eu conseguir né? fazer um inédito, te mando e você vê se. Ô, meu amor, isso daí vai ser, eu nem sei o que vai ser, imagina. Você sabe que as portas para você, para o seu trabalho, como tradutor, como, enfim, como qualquer... Imagina, Asher, você, meu amigo, você trabalhando em qualquer ponta, entendeu? Ou da prosa, ou da poesia, ou da prosa poética, seja lá como for, você tem as portas abertas. Que de vez em quando, sobretudo em poesia, a gente fica meio seco, né? Acho que todo... Sim, fica. Eu tenho inveja dos caras que escrevem 3 poemas por dia, bons, né? Nossa, eu também, acho. O Fortuna está numa fase que dá vontade de dar com um taco de beisebol nele, né? Todo dia ele faz um poema bom, né? E tem milhões de livros publicados, todos excelentes, né? Assim, eu fiquei aqui quando foi publicado ele, eu fiquei pensando, meu Deus, o que lerei do Fortuna? Porque é um cara... E é isso, é genial, né? Escreve, faz poesia visual, faz poesia concreta, faz a poesia narrativa, faz tudo, entendeu? Genial, né? Então, assim, é um manancial, né? Tem que amarrar, né? Assim, tem que amarrar né? aquela... amarrar aquelas mãozinhas. Ai, meu querido. Vai escrever com os pés código Morse, né? Vem cá, você não quer ler mais alguns poemas, já que a gente tem um tempinho, vai bater 8h30 e tal. Você não quer ler inédito, não? Bom, deixa eu... Onde é que está? Olha, esses dias eu traduzi um poeminha do Blake, A Rosa Doente, das canções da... Rosa, estás doente, o verme, que sem que ninguém veja, revoa a noite quando o temporal troveja, achando-te em teu leito de júbilo escarlate, te ama em segredo até que o escuro amor te mate. Não é? É assim que é. Maravilhoso. Maravilhoso, Nelson. Procurando. Olha, isso vai ser gravado, hein? Isso vai ser gravado, hein? Essa história de poemas inéditos, de você me mandar e a gente vê o que faz, hein? Tá vendo, né, Claudinha? Claudinha Roquete Pinto, você tá vendo, né, Claudinha? O que eu acho tá me dizendo, hein? Eu sou muito fã seu. Absolutamente fã. Somos dois. Eu estou tentando achar, né? Poema aqui que é...
Pois. Poema também um pouco mais antigo, se chama Manhã. Sim. Tomado que eu estava pelo trabalho a contragosto, não sei se me causava mais prazer ou mais desgosto, o raio que arranhava arisco, que nem gato, o meu rosto. Obsesso que estava em meio do que fora posposto, não sei o que me parecia, mais anjo ou mais encosto, o raio com que se irritava alérgico o meu rosto. Imerso que eu estava, menos no breu que no aposto, não sei se vinha da manhã ou viera do sol posto, o raio, inseto que picava com seu ferrão meu rosto. Absorto que eu estava neste período composto, não sei nem se era já vinagre ou era ainda mosto, o raio tinto que a janela filtrava no meu rosto. E exausto que eu estava desse afã de que não gosto, só sei que dissolvendo o estado acima em seu oposto, o raio frio umedecera como suor meu rosto. Que lindo, Nelson. Que lindo, maravilhoso. Isso realmente escrevi uma manhã, que eu fiquei trabalhando a noite toda. E Caramba! Você escreveu nascia numa manhã de uma tacada só? É mesmo? Levou algumas horas, corrigi, mas Que veio disso, máximo! né? Que lindo! Que maravilhoso, Nelson. Meu amigo, olha, você gostaria de dizer, porque vão batendo 8h30, Bom, claro. você gostaria de dizer alguma coisa para encerrar? Bom, Para agradecer. Poxa, uma fechar? delícia o papo. Bom, grande iniciativa e Poxa, fantástico. Gente, é assim que a gente mantém as coisas de pé, né? Enquanto tanta coisa desmoronando ao nosso redor, eu fico imaginando, verdade. por toda parte no mundo, olha, acho que a gente nunca teve uma elite tão avessa à cultura, tão avessa ao Nossa, bem-estar tão, geral tão e pobre, tão tão pulha, nécia, pulha, mentecapta, pobre de pobre espírito, de uma espírito é o. coisa, Porque, se de alguma despreza a maneira, cultura, o conhecimento, uma loucura. de A alguma gente, maneira, a cultura é o que é uma das coisas que te cria um tipo de solidariedade, de algo em comum com o resto das pessoas, sabe? não Não, é? não tem É o que cultura nos torna, sozinho. é o que nos torna diferente, né, Nelson, de todo o resto, né? Como diz Cabral, né, sobre o pouco bicho, o que nos faz, de repente, o que pode nos tirar dessa condição, eu acho, que de pouco bicho, que é que são essas funções vitais, não é? Comer, beber, respirar, não é? Enfim, pôr dejetos para fora e tudo isso que compete uma vida animal é justamente a nossa capacidade de produzir arte, produzir conhecimento, não é? De podermos contar com a música, com a dança, com a poesia, com a pintura, com o teatro, com o cinema, Não, e são coisas, enfim, essas todas são as essas. coisas que não dá para curtir a sós. Eu digo, Não você pode dá. ler a sós, Exato. mas você pode ler a sós se você sabe que muita gente leu aquilo antes, outras pessoas vão ler depois, sabe? E que algo que você gostou, outras pessoas ainda vão gostar, e que você não é uma Exatamente. exceção, você não é o único e tudo mais. Enquanto que o pensamento dessas elites cada vez mais é eu quero ser o único. Eu quero ser quem mais Exato. tem, etc. Então é Exatamente. essa a arte, É a pobre, né? cultura, etc. é a primeira forma de solidariedade mesmo. É a É coisa que verdade. é isso, É o a que nos comunhão de torna seres mentes, sociais, não é? Essa comunhão de mente que nos torna seres de mente, de sociais, não é? gosto e tudo mais. E Isso, essa agora que a agregamos gente tem que mandar, muito. essa É, peteca que tem que ser mantida no ar. exatamente. Até quando nós pensamos, por exemplo, Nelson, assim,
quando nós pensamos, quando nós tentamos aprender racionalmente, ou tentamos aprender a ideia de uma nação, de um povo, você faz essa apreensão através da cultura, sabe? É através das manifestações culturais daquela determinada região e daquela determinada etnia, daquela determinada população que fala aquela língua, que dança aquelas canções, aqueles estilos. É assim que a gente faz a apreensão. Em São Paulo, amigo meu, né, que já voltou para a Hungria, deve estar em outra posição, casado com uma brasileira e que aprendeu a falar português, direito, com sotaque, claro, que disse, olha, que ele fica pasmo com quanto a elite brasileira, gente que fez as melhores universidades, não faz a menor questão de falar bem a língua. Não curte, não tem prazer na língua. Sabe? Não é correção gramatical, embora também seja. Quer dizer, você pode desviar da regra, mas você tem que saber a regra. Você tem que saber falar, você tem que saber os vários registros. Você tem que saber até o desvio, né, Nelson? Tudo. Tem que saber, você tem que saber desviar também. Tem que saber que está desviando. Tem que saber os sotaques, as pronúncias, como se fala lá no Ceará e no Rio Grande do Sul. É essa graça, né? Isso e que não tem aqui. Entende? O pessoal você tem um desleixo imenso na coisa que todos nós temos em comum, que é a língua. Então é um desprezo pela comunalidade. Pela primeira coisa. Exato. E é um desprezo que vem de cima. Exato, total, Nelson. É uma coisa assim, é aquela história. Eu acho essa palavra, eu acho essa palavra sonoramente, eu não gosto muito, mas eu acho muito boa para definir essa elite que está aí, que é cafona. Sim. Uma gente cafona, completamente cafona. É uma estética cafona, e sabe? É tudo muito cafona, tudo cafona neles. Eu acho, assim, e tem mais, tem uma cafonice assumida. Somos sim, e daí, né? Isso. E temos orgulho dessa cafonice. Arrogante. Uma loucura. Meu amigo, ainda bem que não estamos dentro disso, né? Ao menos. Né? Quer dizer, por necessidade estamos contra, porque o que a gente gosta é o oposto, não é? Quer dizer, com certeza. Não é uma questão de heroísmo, é uma questão de necessidade. Exatamente, não. Exatamente. Meu amigo, olha, eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço, foi muito... Agradeço a Cláudia, a Suzana. Pois a todos os nossos amigos aqui presentes. Ao Walter Bittencourt, que é um grande leitor de poesia, é um jovem que todos os eventos de poesia que ele pode, ele está presente, ele estava aqui com a gente, sempre comentando. Agradecer a você, Nelson, sempre, não é, a sua disponibilidade de estar aqui comigo, porque para mim ter você perto, contar com a sua poesia, contar com a sua palavra, é sempre uma alegria na vida. Ler você, eu aprendo muito do ofício de escrever poesia, lendo você, lendo todos esses grandes, você, Cícero e os mestres todos, porque Haroldo, Felipe, Fortuna, nosso amigo, Boris, Décio, todos esses grandes, André Valias, enfim, todos vocês que são contemporâneos, Cláudia, Roquete Pinto, Cláudia está aqui agradecendo a você. Aliás, as pessoas todas agradecendo demais a live, dizendo que está sendo maravilhosa, que o encontro está sendo muito bonito, muito bacana. Então, também quero agradecer a todos vocês e dizer só mais uma vez que a nossa live, a Estante do Poeta, ela estará disponibilizada aqui no perfil do Afluentes no Instagram e também no canal do YouTube do Afluentes. O projeto acontece mensalmente, sempre na segunda quinzena do mês, às terças-feiras, a partir das 19 horas. Viu?
Asher, para mim foi assim um pontapé inicial dos melhores ter você aqui. Isso para mim é presságio, é bom agouro, é presságio de bons tempos, de Três na madeira. edições, não é? De edições muito bonitas, porque começar com você já imprimiu, me parece que imprimiu já esse presságio, né? De bom agouro, enfim, o projeto vai ser bonito. Já tendo você, já começando com você, já tá demais. Viu? Obrigadíssimo, eu que meu amigo. agradeço, realmente grande papo. Imagina. Você é uma delícia. Uma delícia, que o pessoal uma tenha delícia, gostado. acho. Eu tenho certeza que sim. E é isso, está aqui para quem quiser rever, alguém que saiba que esteja aqui e saiba de algum amigo que não pôde assistir, então é só avisar que nós estaremos com a nossa live gravada e disponibilizada aqui no Instagram e no canal do YouTube. Viu? Queridos, muito obrigado, Asher, muitíssimo obrigado. Obrigadão também. Grande abraço. Obrigado a você. Espero o nosso reencontro. Eu espero agora um encontro presencial, né? Meu, seu e da Cláudia. Tão logo nos soltem, né? Não é? Na jaula da Pantera. Não é? Pois é, né? Exatamente, da jaula da Pantera. Uma hora assim será, seremos meu soltos, amigo. né? Seremos. É assim, né? Não é a primeira vez que o mundo vive, né? Uma pandemia ou uma situação, não é, em que as pessoas... o pessoal pensa que a peste negra foi uma peste. A peste negra não foi uma peste. Você teve 400 anos de peste bubônica. Voltava a cada 10, 15 anos. Exatamente, eram aquelas ondas, né? E depois vinha peste pneumônica, cólera... Você ainda teve um imenso surto de peste bubônica no começo do século passado, na China, na Índia, com 20 milhões de mortos. Você ainda teve, esse século, você ainda teve peste bubônica em Madagascar. Então, sabe, tudo isso continua, nada disso parou. O pessoal pensa que você teve uma, duas, três, não. A peste negra foi a segunda onda da peste bubônica. A primeira foi a peste do Justiniano, no século V, em Bizâncio. Começou lá. Matou metade do pessoal. Então... Caramba, que loucura. Pois é, não, seremos soltos na jaula. Sim, seremos sim, com certeza. E espero um encontro com você, meu amigo, assim que der, eu indo a São Paulo, você indo ao Rio. Enfim, né? Que maravilha. Que bom, Nelson, sempre contar com você. Assim será. Viu, meu amigo? Olha, um beijo grande, um abraço grande. Viu? Tudo de bom para nós. Saúde, vacina e até breve. Gente, muito obrigado. Vou terminar aqui, viu? Tchau, tchau, querido. Tchau.